Pessoal, o tema da aula de hoje é como avaliar de maneira correta o paciente e encontrar a origem da lesão, ou a origem da dor também, como queiram, tá bom? Porque tem pessoas, olha só, vou falar uma coisa que às vezes para você pode parecer estranho. Tem pessoas que têm dor, mas não têm lesão. Tem pessoas que apresentam uma lesão e não têm dor. Isso é uma coisa muito importante. E aí você tem os falsos negativos ou falsos positivos que você tem que encontrar aí na sua avaliação. E eu vou te mostrar hoje assim o melhor caminho, um passo a passo, para que você faça um atendimento com mais segurança, seguindo um roteiro, para avaliar corretamente o paciente e encontrando a origem do problema dele logo na primeira consulta. Tá bom? Então, como que a gente avalia um paciente de maneira correta para encontrar uma lesão? A gente tem que seguir um passo a passo. A gente tem que seguir uma regra. Eu deixei duas regras para seguir hoje aqui, para que quando você esteja na frente de um paciente, você tenha noção de como fazer as coisas. Então, eu vou passar para vocês duas regras básicas para vocês nunca se perderem numa avaliação. A avaliação é a parte mais importante de um tratamento, tá? Então, para quem. Eu sei que quando você se forma, ou quando você está na faculdade, você admira as pessoas que manjam de todas as 1000 técnicas do mundo. E, na verdade, você tem que saber fazer uma boa avaliação. Uma boa avaliação, ela vale muito mais do que um bom tratamento, tá? Porque se você tem todas as ferramentas de tratamento na mão, mas não sabe avaliar, você está tratando a coisa errada. Então, isso é uma lição que vocês têm que aprender, tá bom? Então, isso aí é uma coisa importante para gente salientar nessa primeira etapa aqui. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou colocar um slide aqui. E esse slide ele é bastante proveitoso, tá? Ele te dá uma linha de raciocínio interessante. Quando você não souber por onde começar, você tá lá com uma pessoa, ela tá com dor, tal, você vai fazer assim, ó. Bem simples e direto. Cadê o negócio que eu tava? Que eu já tô no lugar errado aqui. Deixa eu ver se agora tá. Eita! O que aconteceu aqui? Pera aí, gente. Ah, apertei o botão errado aqui. Ah, tá certinho aqui. Boa. Segue essa linha de raciocínio. Qual é a primeira coisa que você faz? Coleta a história da doença da pessoa. História da dor. Faz todas as perguntas que têm que ser feitas. Conversou? Extraiu as informações? Beleza. Segunda etapa. Olha. Tá bom? O olhar chama-se inspeção, tá? Você vai inspecionar. Inclusive, quando você compra carne no açougue, acho que os caras, quando compram o boi inteiro, vem com um selo, pá! Chama CIF aquele selo. Selo de Inspeção Federal. Por que inspeção? Porque alguém olhou, tá? Não botou a mão ali, só olhou. Inspecionou, viu como que estava a carne lá. Ah, não tá podre, não tá cheirando. Então pode passar. Pá! Já dá o selo na carne. Isso é inspeção. Você vai olhar. A gente já aprofundou isso também na semana da anatomia palpatória. E a parte mais importante para quem está aqui para aprender palpação é o exame físico. É no exame físico que a gente faz a palpação e é no exame físico onde a gente faz os famosos testes ortopédicos e neurológicos. Então, tudo isso que envolve palpação e exames, a gente faz no exame físico. Então, um erro muito frequente que a galera comete quando quando pega
paciente numa primeira sessão, né? É aquela coisa, né? Ah, cara, não sei por onde começar, né? E agora, né? Se eu não sei por onde começar, o que eu vou fazer? Você vai seguir essas etapas aqui, ó. Anamnese, inspeção e exame físico. Rogério, eu faço isso sem olhar a ressonância dele? É? Você vai fazer isso sem olhar a ressonância, sem olhar o raio-x, sem olhar a ultrassonografia. Você vai fazer toda a avaliação que você tem ali com os conhecimentos que você tem em mãos. Você sabe que para você fazer uma boa avaliação, o conhecimento anatômico é o mais importante, porque quando você faz um exame físico, a palpação é baseada em quê? Em anatomia de superfície. Os testes ortopédicos e neurológicos são baseados em quê? Em anatomia funcional. Então é muito importante que você entenda que toda vez que você vai parar para examinar uma pessoa, todas as questões relacionadas à doença da pessoa ou não, elas estão associadas com a anatomia. E isso é uma coisa muito óbvia que vocês têm que conhecer, tá bom? Então, esses 3 pilares aqui são importantíssimos, tá? E aí, evidentemente, depois que você fez o exame físico, você desconfia da lesão, então você vai estabelecer um diagnóstico no primeiro dia e você vai estabelecer a hipótese diagnóstica. Você vai dar o diagnóstico lá. Depois que você der o diagnóstico, o que você pode fazer? Você pode pedir exames complementares, que são todos aqueles que todo mundo conhece. Então vão do mais barato para o mais caro, né? Raio-x, ultrassonografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética, densitometria óssea, cintilografia óssea, angiografia. Então tem um monte de exames, eletroneuromiografia, tem um monte de exames que são pedidos para a pessoa. E esses exames complementares, eles ocorrem para te dar confirmação diagnóstica. Então você confirmou um diagnóstico de tendinite do supraespinhoso quando você pede uma ressonância magnética. Vocês podem ver às vezes que tem uma ruptura associada a uma bursite, um edema na região. Vocês vão ver outras coisas ali também. Mas a lesão principal você já diagnosticou, entendeu? Então isso é muito importante para você não se perder. Quando você olha um exame pela primeira vez, antes de fazer o exame físico, você vai tratar a imagem. E às vezes o problema da pessoa não está no que mostra a imagem, e sim em outro local. Então às vezes você detectou que a pessoa tem uma tendinite de supraespinhal. Quando você pede uma ressonância magnética, você verifica o tendão do supra um pouquinho espessado e a pessoa com baita edema, por exemplo, no tendão do bíceps. Então a gente pode ter isso. O cara pode ter um edema no tendão do bíceps sem nenhum sintoma. Então estejam preparados para falsos positivos e falsos negativos, confirmados até em exames complementares. Um exame complementar bacana para alterações neurológicas é a eletroneuromiografia, que é um exame que ele detecta a velocidade de condução de estímulos nervosos. Então, às vezes, você está desconfiado de problema no ciático. Você vai lá, faz todos os exames, ciático está íntegro. Aí a pessoa pode fazer uma eletroneuromiografia depois para verificar como que estão os ramos do ciático, ok? Nervo mediano, você pode fazer isso, qualquer nervo, tá bom? Então, é importante que vocês conheçam aí esses exames, tá bom? Não é o fundamental, por isso que eles chamam-se complementares. Eles complementam o diagnóstico que você deu no exame físico. Aí você traça o objetivo ou objetivos do seu tratamento, as condutas a serem traçadas aqui no caso dessa pessoa. E aí, de acordo com o seu conhecimento de técnicas, você aplica o seu conhecimento aí no seu tratamento. Essa aqui não é a parte mais importante. Você pode fazer 1000 cursos. Maitland, Mulligan, quiropraxia, osteopatia,
RPG, Pilates, você faz o que você quiser. Se não tem uma boa avaliação, você tem 1000 ferramentas de tratamento para serem empregados num diagnóstico errado. E aí, vai funcionar? Vai funcionar, brother? Claro que não vai funcionar. Vai dar ruim, não pode dar bom isso aí, entendeu? Então, uma falsa avaliação não vai dar guarida a um bom tratamento. Então, não tem bom tratamento sem boa avaliação. Então, isso é a coisa mais importante que a gente tem para falar nesse momento aqui. E mesmo assim, quando você está fazendo a avaliação física da pessoa, é importante que você leve em consideração esses 3 passos aqui, ó. Você está fazendo exame físico. Você primeiro faz a palpação óssea, depois a palpação articular, seguida da palpação muscular. Rogério, não posso ir direto para a palpação muscular? Você está com pressa? Qual que é a sua pressa durante uma avaliação? O paciente está com pressa. Problema dele, você tem que avaliar ele certinho, com calma, para não perder nada.